deuses sangraram. Hoje este é o tema. Vamos falar, na verdade, sobre a origem da filosofia. Próximo a 600 anos antes de Cristo, uma nova maneira de pensar se estruturou. A filosofia se configura numa maneira muito própria de organizar o pensamento. Antes da filosofia, predominava a maneira teológica, mítica, religiosa de pensar. Tudo que se pensava sobre a realidade, a existência das coisas, a origem do universo, tudo isso estava ligado, a partir desse viés teológico, aos deuses. A crença é que os deuses, criaram as coisas. Normalmente haviam criado a partir de batalhas ou através de relações sexuais entre si. Essas coisas eram chamadas de teogonias, antropogonias, cosmogonias, ou seja, nascimentos, dessas coisas a partir de um ponto mágico, de uma realidade mítica. A filosofia, ao surgir, próximo aos 600 anos antes de Cristo, começa a propor uma nova maneira de pensar essas coisas. A filosofia se nega a pensar nos deuses ou pensar em uma fonte sobrenatural para a existência da realidade. De uma forma lógica, racional, ela começa a buscar a existência das coisas, a fonte da existência das coisas, a partir da própria matéria, a partir da própria realidade material, concreta. Por isso, os primeiros filósofos foram chamados de filósofos da physis, filósofos físicos, ou, se pudermos traduzir a partir de uma noção mais moderna, cientistas. Eles foram os primeiros cientistas, foram aqueles que pensaram em explicar o surgimento a partir de elementos materiais, como o fogo, a água, o vento, a terra, ou mesmo anteciparam coisas ainda discutidas, como a existência dos átomos. Ou a ideia de Demócrito é exatamente a ideia ligada a pequenas partículas, corpúsculos, chamados de átomos. Então ele tentou explicar, a partir dessa noção, a ideia de que, por um processo de decomposição material, nós chegaríamos a um elemento primário, mas também material, que ele denominou de átomo. Vejam, que essa nova maneira de discutir é uma maneira que se configura como o oposto da maneira mítica, da maneira religiosa. Por isso até, eu brinquei com o título dizendo que os deuses sangraram. É possível afirmar que a filosofia nasce do sangue dos deuses. Em outros termos, o que acontece é que a filosofia propõe uma maneira racional de pensar as coisas, não uma maneira sobrenaturalista, não uma forma mítica, uma forma pautada em uma lógica transcendental. A filosofia traz a realidade para a própria esfera humana. E com a filosofia começa a fase também antropológica do homem. Mais especificamente, com o filósofo Sócrates, essa preocupação das causas físicas se deslocam também para a própria ideia do homem. Por isso, algumas pessoas
dizem que Sócrates vai inaugurar, né, uma espécie de antropologia filosófica. Por quê? Porque ele tenta dar conta da ideia do pensamento, da ética, o que é propriamente o saber, o conhecimento, para que nós devemos buscar o conhecimento. Por isso, ele desloca o eixo de preocupação dele para o próprio homem. Vejam, né, que essa maneira nova de pensar é uma maneira que vai estabelecendo, vai fixando uma nova forma, né, de estruturar o próprio conhecimento, de estruturar o saber. É interessante como os filósofos gregos estavam à frente de outros grupos sociais, grupos que ainda estavam presos, infelizmente, né, a crenças em deuses, a crenças religiosas. Essa talvez seja até uma fonte da própria filosofia, um motivo bom para que a filosofia tenha amadurecido, surgido entre os gregos. Os gregos não tinham um livro sagrado, alguma coisa que fixasse todo o grupo nacional a uma única vertente de explicação para o surgimento do próprio grupo e do mundo. Ao contrário, os gregos, embora acreditassem em deuses no nível do senso comum, é importante ter em mente que os deuses não eram tão importantes no cotidiano. Por quê? Porque a ideia de rezar aos deuses, de fazer a vontade dos deuses para ser beneficiado, não era muito clara entre os gregos. Os deuses se mostravam distantes, muitas vezes egoístas, né? Com os mesmos defeitos do homem grego. Vejam, né, que isso fazia da religião grega uma espécie de projeção do próprio narcisismo do homem comum. Não era um Deus inefável, todo-poderoso, né, sem máculas, que exigia regras fixas, um conhecimento sagrado, imposto, como acontecia em outras nações, em outros grupos religiosos. Isso tornou o questionamento filosófico até mais fácil e ácido, né? No próximo a 600 anos antes de Cristo, os gregos começam a questionar a própria existência dos deuses. Se de fato os deuses eram mesmo, né, seres existentes ou produtos da imaginação. Xenófanes foi um filósofo que chegou a dizer que se cavalos pudessem desenhar os seus deuses pareceriam com cavalos. Ou seja, né, ele vai revelar aí o antropomorfismo, a ideia de que os deuses eram cópias daquilo que os homens eram, daquilo que os seres humanos, no fundo, eram. Era apenas uma máscara, um disfarce para a própria realidade humana, que era projetada num ilusório mundo sobrenatural. Vejam que o nascimento da filosofia, por isso, enfraquece profundamente o espírito mítico, supersticioso. Desde o início, a filosofia afronta a forma fácil e simples de pensar. Para o filósofo, não basta dizer que um Deus criou todas as coisas, não basta dizer que a realidade humana é ordenada e sustentada por divindades. Para o filósofo, é necessário questionar, e isso é chamado de dialética, é
é necessário questionar todo e qualquer conhecimento. Na filosofia não existe conhecimento sagrado. Todo conhecimento pode ser questionado, toda tese tem uma antítese. E foi exatamente essa nova maneira que levou os filósofos a criarem uma maneira embasada na razão, embasada na lógica, e não no pensamento chamado de dogmático. Essa é uma nítida diferença entre o filosofar, a filosofia e a religião. A religião normalmente trabalha com o pressuposto de uma revelação, de algo sobrenatural que foi dado aos seres humanos. Enquanto, no caso da filosofia, não há nenhuma revelação, não há nenhuma epifania, né, vinda do céu. O homem descobre as coisas através da sua própria experiência, descobre as coisas através do seu questionamento. Aliás, foi dito, né, por muitos pensadores e filósofos que a filosofia nasce do espanto, nasce exatamente da curiosidade, do desejo de saber. Num sentido epistemofílico, o filósofo é aquele que ama o conhecimento, mas não o conhecimento compromissado com deuses, com formas estilizadas e engessadas, né, do saber. O filósofo é avesso ao dogma, busca sempre o questionamento como a sua ilha de habitação. Nada sagrado pode se fixar por si. Tudo tem que ser fundamentado. E é isso que quis passar, né? Espero que vocês tenham entendido. Ao falar desses deuses que sangram, o que estou querendo dizer é que a natureza da filosofia é uma natureza avessa totalmente a esse tipo de imposição dogmática. O filósofo é aquele que quer se libertar através exatamente da dúvida. Duvida para crescer, duvida para aumentar a gama de conhecimento. É por isso que o filósofo mais sábio, né, da sua época, Sócrates, era sábio por saber que nada sabia. Por quê? Porque tinha consciência que quanto mais se sabe, maior a gama também daquilo que você ignora. Nós nunca chegaremos a conhecer todas as coisas. E no conhecimento dogmático, pronto, parece que você sabe tudo, mas na verdade você só sabe aquilo que as pessoas que criaram a cartilha querem que você saiba. Então aprenda que a filosofia pode ser até um tanto desconfortável, porque você vai ter que conviver com a dúvida, vai dialeticamente estar sempre aprendendo. Mas a vantagem é que você não ficará preso a um saber que não é saber, e sim apenas a opinião de alguém que criou esse doutrinal. Espero que vocês tenham gostado. Nós, em um outro momento, voltaremos a falar sobre as origens da filosofia. No momento é o suficiente. Deixe o seu like, convide outras pessoas para participarem do nosso canal. Organicamente, estamos crescendo. E o objetivo é atingir cada vez mais pessoas com a nossa mensagem. Um abraço e até a próxima vez.